Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa verdadeira revolução silenciosa. Uma que está mudando completamente o jeito que o direito brasileiro enxerga os animais. É uma transformação que começa dentro de casa e vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, pensem neste número. O Brasil tem mais de 139 milhões de animais de estimação. E esse número, claro, não é só sobre afeto. Ele representa uma fonte cada vez maior de desafios jurídicos bem complexos. E aí vem a pergunta que muita gente já se fez. Acabou o relacionamento? Com quem fica o pet? Essa questão tão comum e tão carregada de emoção é justamente o motor que tem impulsionado nosso sistema jurídico para uma mudança de paradigma, uma mudança gigantesca. Bom, para a gente entender bem essa mudança, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o conceito de família multiespécie. Depois, a gente vê como isso leva à nova lei de guarda. Em seguida, a gente analisa a evolução de status, de coisa a sujeito, e o grande embate entre crueldade e cultura. Depois, um ponto mais técnico, o poder das decisões judiciais. E, por fim, a gente olha para o futuro com a chamada descoisificação. Ok, vamos começar pelo começo, pelo conceito que é a base de tudo isso, a tal da família multiespécie. É aqui que a doutrina jurídica começa a reconhecer o que na prática já acontecia. Onde antes o Código Civil, lá no seu artigo 82, só enxergava bens semoventes, ou seja, uma propriedade que se move, hoje os tribunais começam a ver uma comunidade de afeto, um núcleo familiar. E o direito antigo, focado só em propriedade, simplesmente não dá mais conta de resolver isso. E claro, essa nova estrutura de família precisava de novas regras. Isso levou a propostas como o Projeto de Lei 179 de 2023, que é justamente o que busca criar a guarda compartilhada de animais. Vamos ver como esse projeto funciona na prática, passo a passo. Primeiro, a guarda compartilhada vira a regra, o padrão. A ideia é manter o contato do pet com ambos. Segundo, a divisão de despesas. Uma solução bem lógica, né? Quem está com o animal cuida do dia a dia. Gastos maiores, como o veterinário, são divididos. Terceiro, a renúncia. É um ato formal. Quem abre mão da guarda perde também a propriedade. E por último, as penalidades, para garantir que o acordo seja levado a sério. Agora, um ponto fundamental. A lei cria exceções bem rígidas para proteger os mais vulneráveis. Se existir histórico de violência doméstica ou maus tratos comprovados contra o animal, esquece a guarda compartilhada. Nesses casos, a segurança fala mais alto, tanto a humana quanto a do próprio animal. Mas vejam bem, uma lei como essa não surge do nada. Ela só se tornou possível porque houve uma mudança de mentalidade jurídica. E essa mudança foi liderada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O que a gente vê aqui é um verdadeiro salto quântico. Saímos daquela visão antiga, do animal como objeto, lá no direito das coisas, para um paradigma totalmente novo. Os juristas estão chamando isso de um terceiro gênero. O que isso significa? Ele não é pessoa, mas também já deixou de ser meramente uma coisa. É um ser senciente, que sente, que tem dignidade, e a proteção jurídica dele passa a ser o foco principal. Essa visão foi consolidada em 2018, numa decisão histórica no recurso especial 1.713.167. Foi o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, quem disse com todas as letras: tratar os animais como meras coisas é insuficiente. O vínculo afetivo passou a ser um valor que o direito precisa proteger. E essa visão foi sendo aperfeiçoada. Em outra decisão, no RESP 1.944.228, o ministro Marco Aurélio Belize esclareceu um ponto prático. A responsabilidade financeira acompanha a propriedade. O que isso quer dizer? Que não estamos falando de pensão alimentícia para o pet. É uma obrigação que vem da guarda, a não ser que as partes combinem algo diferente. Bom, essa nova forma de ver os animais, como era de se esperar, acabou gerando um conflito gigantesco. E esse conflito foi parar no nível mais alto, o constitucional. E aqui o embate foi direto. De um lado, o STF, ao julgar a ADI 4.983, disse: a vaquejada é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 225 da Constituição proíbe a crueldade contra animais. Simples assim. Só que, do outro lado, o Congresso Nacional reagiu. E reagiu forte, com a Emenda Constitucional 96 de 2017, que basicamente disse que práticas culturais não são cruéis. Foi um desafio direto à decisão do Supremo. E esse confronto todo levanta uma questão jurídica muito importante. Afinal, qual é o verdadeiro poder, o alcance de uma decisão do Supremo?
A resposta pode estar numa teoria de nome complicado, mas ideia poderosa: a teoria da transcendência dos motivos determinantes. O que ela diz? Basicamente que o efeito de uma decisão do STF que vale para todo mundo, o efeito erga omnes, não se aplica só ao resultado final, ao o quê. Ele se aplica também à sua razão de ser, à ratio decidente, ou seja, ao porquê da decisão. E não sou eu quem está dizendo. A jurista Ana Barbuda, por exemplo, em sua tese de doutorado, defende exatamente isso. Adotar essa teoria é fundamental para dar segurança e coerência ao nosso sistema de leis, para evitar que decisões do Supremo sejam simplesmente ignoradas. O impacto prático disso é gigantesco. Pensem comigo. Se a teoria fosse aplicada, a razão da decisão do STF, o argumento de que a vaquejada é cruel por natureza, teria força de lei e a emenda constitucional que veio depois poderia ser considerada ela mesma inconstitucional por ir contra os motivos da Corte. Então, vejam como tudo se conecta. A guarda, as decisões dos tribunais, a teoria constitucional, tudo isso aponta para uma mesma direção, para um mesmo futuro para o direito animal. E essa direção tem um nome: descoisificação. E atenção, a ideia não é dar direitos humanos para os animais. A ideia é criar um status jurídico próprio, um status de proteção que finalmente reconheça que eles são seres sencientes. E isso não é só teoria, já está acontecendo. A Lei Sanção, que aumentou a pena para maus-tratos, o projeto da Lei Joca, que busca mudar as regras de transporte de pets, e as várias propostas para finalmente alterar o Código Civil, todos são passos muito concretos para tirar os animais da categoria de coisas e tratá-los como seres que merecem proteção. Essa jornada do animal como propriedade para um ser digno de proteção está a todo vapor. E ela nos força a repensar a base das nossas relações jurídicas com todos os seres não humanos. A grande questão é: nosso sistema está pronto para isso? Essa discussão sobre o direito animal está só começando, e ela revela muito sobre a nossa própria sociedade. Se análises mais profundas como essa ajudam a entender o cenário jurídico, não deixem de se inscrever no canal e curtir para nos apoiar.